Olá, meus alunos, tudo bom? Estamos retornando, né, para nossas disciplinas. Nessa semana nós vamos trabalhar com os métodos ágeis. E dentro dos métodos ágeis nós vamos trabalhar com um deles que é o Scrum, tá? Bom, o que é que eu tenho que saber com relação a métodos ágeis? Hoje é um pensamento muito difundido na área de gestão, né, na qual nós temos que os procedimentos, as tarefas são feitas de maneira ágil, né? Ágil, o próprio nome está dizendo, que seja muito mais, as entregas sejam muito mais rápidas e que o cliente tenha a sensação de agilidade, tá? Para a gente poder entender essa questão dos métodos ágeis, nós temos que entender o que nós chamamos de manifesto ágil, tá? Nós não vamos entrar aqui nesse detalhe com relação ao que era, ao que se, para que surgiu, né? Manifesto é uma que, algo que podemos dizer assim. Se eu estou me manifestando é porque eu estou contra alguma coisa, né? Então, um pouco de história para vocês desse trabalho, eu vou só apenas indicar para vocês que houve um movimento, né, de desenvolvedores que estavam contra algumas situações que estavam sendo postas dentro do processo de desenvolvimento de software, tá? Nós dizemos assim que a engenharia de software, como é algo muito novo perto de outras engenharias e outras formas de se trabalhar, né? Nós temos, nós incluímos no decorrer do tempo várias novas contribuições que vêm principalmente da área de administração, tá? Então esse contraponto foi feito principalmente quando começou a se implantar processos dentro do trabalho de desenvolvimento de software. Então o Manifesto Ágil, ele trouxe, e ele é baseado em quatro conceitos, né, específicos. Quais são? Indivíduos, interações, mais que processos e ferramentas, ou seja, vale mais os indivíduos e as interações entre eles do que tu utilizar processos ou ferramentas. Veja que foi bem um contraponto a processos mesmo, né? Software em funcionamento, mais que a documentação abrangente. É mais importante ter um software que esteja funcionando do que ter uma documentação abrangente sobre ele. Colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos, né? Então, que traga o cliente para colaborar com o projeto é muito melhor do que fazer uma negociação de contrato. E responder à mudança, mais que seguir um plano, né? Então, se responde às mudanças, é melhor do que tu traçar um plano e seguir piamente aquele plano sem prever que haja mudança no decorrer do caminho, tá? E dentro desses métodos, o que se destaca hoje em dia é o Scrum, tá? Essa nossa aula, gente, ela vai ser um pouco diferente. Eu não vou dar aquelas paradinhas de 5, 6 minutos, não. Nós vamos seguir direto, porque o assunto ele é muito extenso, tá? Então vamos lá. O Scrum é uma forma ágil de gerenciar projetos, tá? É um dos procedimentos que nós temos hoje para se gerenciar projetos de maneira ágil, mas é o que é mais abrangente hoje, é o mais utilizado, né? E eu utilizo o que a gente chama de conceito de equipes auto-organizadas, né? Equipe auto-organizada não tem uma chefia, não tem um chefe, não tem alguém que esteja mandando as pessoas fazerem as tarefas, tá? Elas se organizam porque a equipe toda está focada no mesmo objetivo, tá? O desenvolvimento é interativo e incremental, baseado em ciclos de desenvolvimento que a cada final desse ciclo já tem um incremento entregue, ou seja, incremento vai ser entregue algo para o cliente. Também entrega frequente, porque a cada ciclo desses, a cada incremento é uma entrega. Então tu vai acabar tendo entregas frequentes e aí tu és focado principalmente em valor do negócio, ok? Interativo incremental é isso, tu começas em ciclos desenvolvendo até que tu chega, ou seja, tu já fizeste essa entrega bem aqui,
Na próxima tu vai fazer essa entrega. Isso aqui é um ciclo. Isso é interativo. Tu fizeste o primeiro ciclo. Aí tu fizeste essa entrega aqui, já tem um segundo ciclo. Até que tu chega entregar o produto todo, né, que é necessário, ok? Bom, aí a gente trata do que a gente chama de times e Scrum. Não se trabalha hoje em dia se tu não tiver o que nós chamamos de um time, né? Por que isso? Porque hoje o trabalho de desenvolvimento de software a gente não enxerga mais, e até por isso que nós vamos trabalhar com vocês com o conceito de equipe, né? Ou seja, trabalhando com times auto-organizáveis e multidisciplinares, tá? Então, os times auto-organizáveis escolhem a melhor forma de fazer e acompanhar o seu trabalho. E o próprio time se organiza, diz como é que vai ser o trabalho deles e de qual a melhor forma de fazer isso. Isso é difícil, sabe? Às vezes, a gente não imagina que isso pode acontecer, né? Um time ser auto-organizável, mas pode, né? Se todos estiverem com os mesmos objetivos, o time pode ser sim auto-organizável. Os times multidisciplinares possuem todas as competências necessárias para realizar seu trabalho, sem a dependência de outras pessoas não pertencentes ao time. Ou seja, o próprio time, ele por si só, ele se completa. Então todas as pessoas que estão dentro do time já têm a capacidade e a condição de atuarem dentro do desenvolvimento de software e também não vai haver nenhuma dependência externa para isso. Então, o modelo de time do Scrum é projetado para otimizar flexibilidade, criatividade e produtividade, tá? Então, isso que nós vamos começar a tratar hoje, de times. Pensem em vocês aí. Vocês vão trabalhar em times, vocês vão ter que formar os times de vocês, tá? Quais são os papéis que nós temos aqui? Opa, ficou um pouquinho desfocado esse slide, mas eu vou explicar para vocês. Nós temos um papel que é o Scrum Master, outro que é o Product Owner, faltou isso aqui, tá? Cair para cá, e o time de desenvolvimento. O Scrum Master é aquele que tem o papel de não deixar, né, que a metodologia vá, ela saia, né, ou seja, que ela se perca. Então ele tem o papel aí de ser o guardião da metodologia dentro do time, tá? Esse que é o papel do Scrum Master. O Product Owner, que é alguém do cliente ou alguém que sabidamente ou que tenha reconhecidamente conhecimento do negócio, que vai tratar e vai tirar as dúvidas da equipe com relação ao negócio. E o time de desenvolvimento são os outros, né, que compõem o time. Não desmerecendo, porque como eu falei para vocês, o Scrum Master, o papel do Scrum é sempre focado em time, tá? Os times organizados e multidisciplinares, ou seja, opa, desculpa, aqui, Product Owner, ele é o único responsável pelo gerenciamento do Product Backlog. O que é o Product Backlog? Essa palavra backlog, ela vai começar a ser muito constante na nossa vida aqui de trabalho. Backlog, gente, é tudo aquilo que precisa ser feito, tá? Então, o produto, ele tem aquilo que tem que ser feito. Então, por isso que é Product Backlog, tá? Que inclui quais as atividades. Definir claramente os itens do backlog do produto. É o Product Owner, é um cara que domina o negócio e é ele que vai fazer isso. Solicitar os itens do Product Backlog para melhor atingir os objetivos do negócio. E assegurar que o Product Backlog é visível, transparente e claro para todos e que o time de desenvolvimento entende os itens do backlog de forma correta, ok? Tá? Nós chamamos normalmente esse Product Owner de PO, tá? Então, para o PO ter sucesso, toda organização deve respeitar suas decisões, que dizem respeito ao conteúdo e à priorização do Product Backlog. O time de desenvolvimento não deve trabalhar em um conjunto diferente de requisitos sem que a decisão tenha sido de quem? Do PO. Ok, então quer dizer que o PO é quem? É aquela pessoa que é responsável pelo produto, ou seja, por aquilo que tem que ser feito, por aquilo que tem que ser feito no produto, tá? Então, se ele é o responsável,
As decisões dele têm que ser respeitadas. O que ele priorizar também vai ter que ser respeitado. E não deve ser trabalhado, o time não vai poder trabalhar naquilo que não foi priorizado ou foi definido pelo Product Owner, ok? O time de desenvolvimento é formado por profissionais que fazem o trabalho de entregar um potencial incremento liberável do produto feito no final de cada sprint. As sprints é o nome que a gente chama para as iterações. Lembra que eu falei que iterações são ciclos, né, de desenvolvimento. Dentro do Scrum, esse ciclo é chamado de sprint, tá? E também é um termo hoje bastante utilizado, tá? Ele é estruturado e capacitado para organizar e gerenciar seu próprio trabalho, ok? Então, gente, os times de desenvolvimento eles são auto-organizáveis e autogerenciáveis. Ninguém, mas ninguém mesmo, nem o mesmo Scrum Master, diz ao time de desenvolvimento como transformar o Product Backlog em incremento de produtos potencialmente entregáveis, tá? Então, assim, o Scrum Master não é um chefe, tá? Ele é o cara que vai manter, ele é o guardião do método. Então, ele vai manter o método vivo sempre. Então, ele não vai fazer com que a equipe se desvie dele, tá? E os times de desenvolvimento são multidisciplinares, possuindo todas as habilidades necessárias para a criação de incremento do produto, tá? Então, gente, dentro do time de desenvolvimento, os membros individuais do time de desenvolvimento podem ter habilidades especializadas e área de foco, mas a responsabilidade pertence ao time de desenvolvimento como um todo. Então, o time tem que estar coeso, ele tem que ver, ele tem que se enxergar como sendo um corpo só que tem a responsabilidade pelaquela entrega, pelaquele produto, tá? E time de desenvolvimento não pode ter sub-equipe dedicadas a áreas particulares, como teste ou analista de negócio. Todo mundo tem que estar envolvido nas mesmas atividades, ok? Entenderam? E o Scrum Master é responsável por quem? Por garantir que o Scrum é entendido adequadamente aplicado, através da garantia de que o time está aderindo às teorias, práticas e regras do Scrum. Como eu falei para vocês, é o nosso guardião do método. É aquele que faz com que a equipe não se perca no método, ok? Ele é um líder servidor para o time do Scrum, tá? O Scrum Master, gente, ele dá um apoio ao Product Owner. Em que sentido? Identifica a técnica para o gerenciamento efetivo do Product Backlog. Como fazer esse gerenciamento efetivo desse Product Backlog? Como é que eu posso fazer? O Scrum Master ele ajuda isso, tá? Nessa visão. Ele comunica a visão, objetivos e itens de backlog para o time de desenvolvimento, treina o time Scrum Team e cria um Product Backlog claro e conciso. Ele entende a prática agilidade, ele entende e pratica agilidade e facilita eventos Scrum quanto necessário. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Tudo isso se resume a um sentido. Ele é o guardião do método, tá? E o apoio ao time de desenvolvimento. Treina em auto-organização e multidisciplinaridade. Desculpa esse end aqui, tá? Treina e conduz o time de desenvolvimento a criar produtos de alto valor. Remove impedimentos para promover o progresso do time de desenvolvimento e facilita eventos Scrum conforme necessário, tá? Então o que é que acontece? O Scrum Master é o chefe? Não, ele é o líder do método. Ele que vai criar essa liderança na equipe em termos de não se desprendam do método, tá? A equipe ela tem que estar concisa e coesa dentro do método. Não se pode afastar, porque senão vai perder o valor daquilo que está sendo trabalhado, tá? E o Scrum Master também conduz e treina a organização na adoção do Scrum, planeja e implementa planeja a implementação do Scrum na organização, ajuda colaboradores e stakeholders, lembra que é stakeholders? São os envolvidos a entender o Scrum, provoca mudanças que melhoram a produtividade do time Scrum, atua com os outros Scrum Master para melhorar a efetividade do Scrum na organização, tá? Bom, e uma sprint, eu já falei para vocês, é uma interação, é o ciclo, tá, de trabalhos na qual a gente tem metas e atividades.
E no Scrum, gente, ele é bem definido esse ciclo. Ele vai durar em torno de 2 a 4 semanas, mas não menos nem mais, tá? Então as atividades elas têm que estar dentro desse período de 2 a 4 semanas. O produto é projetado, codificado e testado durante a sprint, ok? Tudo tem que ocorrer durante a sprint, não pode ganhar um tempo a mais para fazer isso, tá? E aí, gente, a gente diz que o coração do Scrum, do método, é a sprint, né? Então, por exemplo, um time box de um mês ou menos, durante a qual o incremento de produto feito, útil e potencialmente entregável é criado. Ou seja, a gente consegue entregar em menos de um mês alguma coisa para o cliente utilizar. Não lembra que eu comentei com vocês que o nosso cliente hoje trata com relação aos entregáveis, potencialmente entregável, que hoje na cabeça do cliente ele tem aquele prazo pequeno de um mês, o Scrum resolve isso para a gente. É só vocês trabalharem bem uma sprint de entrega, tu já em um mês tu já consegue fazer entregas para o teu cliente, né? E as sprints têm durações consistentes ao longo de um esforço de desenvolvimento, sendo que a nova sprint começa imediatamente após a conclusão anterior, ou seja, tu não vai conseguir startar duas sprints ao mesmo tempo, tá? Uma vai começar após a outra ser concluída. E as sprints consistem na reunião do planejamento da sprint, sprint planning, da reunião diária, do trabalho de desenvolvimento, da reunião de sprint, que é a sprint review, e na retrospectiva da sprint, tá? Em outras palavras, tem uma reunião de planejamento, tá? Tem uma reunião diária, tem uma revisão dela e tem uma retrospectiva que a gente faz da sprint, ok? Bom, essa é a primeira etapa da nossa aula. Mais lá para frente a gente vai continuar falando sobre o Scrum, ok?